Olá, você está no Amplo Espectro, seu canal de entretenimento filosófico e literário. E hoje eu vou trazer aqui mais um tipo diferente digamos, assunto para o vídeo, um formato diferente. Eu vou estar buscando aqui, compartilhando com você um estudo que eu fiz pesquisando na inteligência artificial. Eu uso o Gemini, né? Algumas pessoas falam que é Gemini, enfim, a inteligência artificial do Google. Então, muitas vezes eu estou estudando, me defronto com alguma questão intrigante e aí eu vejo o que a inteligência artificial pode fazer por mim. Eu faço uma consulta a ela e ela vai me responde e ali eu posso orientar meus estudos. De certa forma, serve como referência para os seus estudos. Você pode fazer o mesmo, né? E com isso ganhar aí mais repertório, mais profundidade naquilo que você estuda e se propõe a pesquisar. Cara, quando eu estou lendo um livro, hoje, por exemplo, eu agora estou lendo O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Eu não fico no livro só, né? Às vezes, maior parte do tempo eu estou fora do livro para poder ler o livro, porque eu fico pesquisando coisas ao redor do livro e por isso a minha leitura demora, né? Eu demoro a ler, dependendo do livro, eu demoro muito para ler, porque eu fico pesquisando coisas ao redor. E às vezes a gente se depara com temas, né? Nesse tema aqui em particular não tem nada a ver com Humberto Eco, é uma questão da arte, da filosofia da arte, a filosofia estética. Uma questão, diria, interessantíssima, porque ela rompe, é o começo aí da ruptura da maneira entre a maneira antiga de se compreender a arte para a maneira nova de se compreender a arte a partir da era moderna. Então, eu compartilhei esse pensamento lá no Facebook, no grupo de Facebook Coisas Boas da Vida. Se você quiser participar do grupo, tá lá, tá convidado. Também compartilhei no grupo de Filosofia Estética do WhatsApp. Né? E é um tema interessantíssimo. Por quê? Porque ele vai comparar Burke, né, Edmund Burke e Immanuel Kant, a maneira com que esses dois pensadores enxergavam a ideia de sublime, que é uma ideia moderna, uma ideia que se diferencia em relação ao belo do passado, da filosofia clássica de Platão e Aristóteles. Então, até, digamos assim, transpassando da antiguidade, chegando à Idade Média, até chegar às beiras da Era Moderna, o que você tinha eram aqueles parâmetros aristotélicos de harmonia, de simetria, de correspondência exata com a natureza, né? E, enfim, eram as ideias clássicas de beleza. E isso foi começando a ser alterado a partir da Era Moderna, e entre dois dos principais pensadores que inauguraram aí a ideia do sublime foram Edmund Burke e Kant. Até engraçado, né? Porque uma pesquisa que eu fiz antes essa pesquisa eu fiz só comparando entre os dois, a ideia de sublime de Kant com a de Burke, né? E eu, antes de fazer essa pesquisa, eu tinha feito outra, que eu nem estou falando aqui, mas que merece um adendo, que era sobre... Eu queria saber qual dos dois era o precursor, né? Eu falei, cara, cheguei para a inteligência artificial e falei, olha só, quem é o responsável pela ideia de sublime? Porque tecnicamente, pelo que eu intuía, teria que ser o Burke. Até pela existência do livro que menciona o próprio nome Sublime, Investigação do Sublime, né? Que até pegar um nome grande, né? A Investigação Filosófica sobre a Origem de Nossas Ideias do Sublime e da Beleza. Uma obra, inclusive, que já estava na minha lista, mas que o Alain de Botton reforçou no seu livro A Arte de Viajar, sobre essa questão do que é o sublime, né? Sublime é interessantíssimo isso. E aí eu fiz a pesquisa, eu queria saber quem era o precursor, né? E a inteligência artificial me humilhou, assim, me deu uns tapas na cara, falou, pô, Márcio, acorda, cara. Não existe essa coisa de precursor, né? A ideia de sublime era uma ideia circulante nos círculos literários, ela rodava ali por vários autores e pensadores, e ninguém... De fato, o Edmund Burke tem o mérito de ter sido o primeiro a transcrevê-lo, né? Para um livro, para uma obra publicada, mas era uma ideia circulante. Então, a inteligência artificial, né, me deu uma lição de moral, que eu fiquei assim, vou ficar quietinho. Ainda me deu dica, falou, cara, vai estudar mais, não sei o quê, estuda... Eu falei, pô, a inteligência artificial é boa mesmo, né? Enfim, aí eu resolvi fazer outra pesquisa, né? Falei, pô, então vamos comparar. Tudo bem, vou me abstrair dessa questão de quem criou a ideia de sublime, vou me concentrar em qual a diferença do sublime entre Burke e Kant. E a comparação, né? Fui lá, consultei para eles. Qual é a diferença, então, da ideia de sublime de Burke para Kant?
Que eu já me lembrava no livro do Alain de Botton, o sublime para o Edmund Burke tinha uma relação não necessariamente com o belo, não é que a coisa fosse bela, às vezes você se defronta com uma coisa que é grandiosa, chega a ser apavorante, por exemplo, um precipício, um cais, uma muralha da China, uma coisa que te deixa perplexo, você fica, né? Então, assim, essa perplexidade que te diminui, né, que você sente que a coisa é gigantesca, não só ou fisicamente, ou é uma perplexidade, aquele emoji, né? Isso seria o sublime para Burke. E isso não necessariamente é uma coisa bela. Às vezes pode ser uma coisa bela, mas pode ser uma coisa que te faça ficar assustado. Uma onda gigantesca, por exemplo, ela é sublime, né? Um tsunami, né? Então, vamos ver aqui o que a inteligência artificial falou sobre o assunto, né? Comparando do Burke para o Kant. O conceito de sublime, que evoca sentimentos de admiração, respeito e até mesmo temor diante da grandeza e da força da natureza ou de ideias, foi explorado por diversos filósofos ao longo da história. Edmund Burke e Immanuel Kant, dois dos pensadores mais influentes do iluminismo, ofereceram visões distintas sobre esse conceito, cada qual com suas nuances e ênfases. Aí vem Edmund Burke, né, o sublime como experiência sensível. Cara, os britânicos têm uma tendência, não adianta a gente negar isso, os britânicos têm uma tendência enorme ao empirismo, né? O idealismo alemão, Kant já vai pertencer ao idealismo alemão, ele vai para um outro lado, né? Diferente, né? Enquanto que o Burke ele vai estar ali como um britânico, sendo empirista, apelando para a experiência sensível, para o sensualismo. Né? Os alemães vão estar lá no idealismo, né? vai ser diferente. Então, veja, o Burke tem o sublime como experiência sensível. Para Burke, o sublime é uma experiência predominantemente sensível, ligada às emoções como o terror e o espanto. E ele define o sublime como aquilo que causa em nós um misto de prazer e dor, um sentimento de poder e de impotência diante das forças superiores. A natureza, com suas tempestades, montanhas, oceanos imensos, é a principal fonte do sublime para Burke. Né? Características do sublime burkeano: sensualidade, né? Porque ele advém da experiência sensível, tal qual a visão, por exemplo. Né? E o sublime é experimentado através dos sentidos, especialmente da visão e da audição. Sim, cai um raio perto de você, meu amigo, você vai dizer que é sublime porque você vai ficar aterrorizado, é um barulho infernal. Negatividade, né? Está associado aos sentimentos negativos, como o medo, a dor, e paradoxalmente geram prazer estético. Subjetividade. A experiência do sublime é individual e varia de pessoa para pessoa. Então, como está aliado aos sentidos, ela vai variar de pessoa para pessoa. Ela não é uma ideia objetiva, mas ela é uma ideia subjetiva. Né? Agora, veja, eu ia falar aqui uma coisa. O Edmund Burke inaugura essa... pelo menos em termos de publicação, né, a ideia de sublime, e essa ideia de sublime como um todo, seja burkeana ou kantiana, ou de qualquer outro pensador daquela época, né, dos círculos literários, ela acrescenta profundidade à arte, porque ela abre margem para que você seja, por exemplo, você não seja necessariamente tenha que ser harmônico, não tenha que ser simétrico, você não tem que imitar a natureza. Então, o impressionismo, o expressionismo, toda a arte moderna, dali por diante, o futurismo, o suprematismo, o cubismo, o surrealismo, todos os movimentos artísticos modernos vão descender dessa ruptura do sublime em relação ao belo. Né? E aí agora ele vai falar do Immanuel Kant. O Immanuel Kant o sublime como experiência da razão, justamente porque os alemães todos, o Kant, o Fichte, né, o Hegel, né, o Schelling, todos são idealistas alemães. Né, e aí, naturalmente, do idealismo já se parte uma tendência à razão. Né, é um irmão ali, um meio termo entre o racionalismo e o empirismo. Né, então, o Immanuel Kant... o sublime como experiência da razão. Então, veja, por isso que eu falei que é o meio termo. Ele não chega a ser um racionalista que nem o Descartes, o Leibniz ou o Spinoza. Ele é o idealismo, ele vai apelar para as duas coisas, para a experiência e para a razão ao mesmo tempo. Então, Kant, por sua vez, oferece uma interpretação mais complexa e abstrata do sublime, já descolando um pouquinho do chão do empirismo britânico. Né?
ele distingue o sublime do belo, argumentando que o primeiro não se baseia em uma harmonia formal, mas sim em uma experiência da razão, que se confronta com os limites da sensibilidade. O sublime kantiano é dividido em dois tipos. Então, veja, a crítica kantiana para o conceito de belo é que, na visão kantiana, o belo, é claro, o belo vai defender lá da filosofia platônica, né? Depois vai ser aperfeiçoada por Aristóteles. Então, o belo é muito acima, um ideal, né? Na visão kantiana. Ele vai trazer o racionalismo platônico e aristotélico mais para o empirismo, sem chegar ao Burke, né? Sem chegar aos empiristas. Né? Então, ele vai tentar esse meio termo, vai puxar um pouquinho para baixo a ideia do belo. Então, tá aqui. O sublime. Então, a experiência se confronta com os limites da sensibilidade. O sublime kantiano é dividido em sublime matemático, relacionado à nossa incapacidade de compreender a magnitude da natureza, espaços e tempos infinitos, e o sublime dinâmico, relacionado à nossa incapacidade de compreender a força da natureza, poderes destrutivos. Então, as características do sublime kantiano: a racionalidade. O sublime é uma experiência da razão, que busca compreender o mundo, mas se depara com seus limites. E o idealismo sublime revela a nossa natureza moral, a capacidade de pensar além dos limites da experiência sensível. A universalidade. O Kant sempre tenta, tanto no campo estético quanto no campo ético, ele almeja a universalidade. Né? Depois a gente pode adentrar nos motivos pelos quais o Kant objetivava isso. A universalidade. A experiência do sublime é universal, pois se baseia em estruturas da razão humana. Em resumo, as principais diferenças entre o sublime de Burke e Kant são, em conclusão, enquanto Burke enfatiza a dimensão sensorial e emocional do sublime, Kant vincula a experiência da razão à nossa capacidade de pensar o infinito. Ambas as perspectivas oferecem contribuições importantes para a compreensão da estética e da experiência humana diante do mundo. Então, as obras dos dois que poderiam ser citadas aí para a investigação, de você que estuda, no caso a do Burke, que eu já citei, que é a investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e da beleza, um nomezinho ingrato, mas uma obra absurdamente importante para quem estuda história da arte, para quem estuda filosofia estética, fundamental. E a obra do Kant, que é a Crítica da Faculdade de Julgar. Então essa obra ela traz aí justamente esses conceitos estéticos do Kant. Então, gente, essa é a dica que eu estava para dar aqui da filosofia estética hoje, comparando esses dois pensadores que, pode-se dizer, em grande medida, deflagraram o pensamento moderno da filosofia estética, e dali vai derivar uma série de pensamentos, uma série de artistas. Você vê a importância da filosofia até para explicar os fenômenos artísticos também, né? Os movimentos, como eles vão se suceder, muita coisa vai descender ali desse pensamento, e é interessante, na minha opinião particular, foi muito enriquecedor para a arte que nós nos libertássemos do horizonte estrito do belo aristotélico. Por mais que a gente tenha uma grande admiração por filósofos da filosofia clássica, Platão e Aristóteles, e reconheça a importância que eles tiveram ao longo de muitos séculos, a verdade é que a arte ela ganhou uma nova dimensão, novos horizontes, novas possibilidades a partir de se libertar dessa coisa da imitação da natureza, da harmonia, da simetria. Foi fantástico o que os modernos puderam fazer por essa ampliação do escopo da arte. E pode-se dizer, graças a isso, é que a arte também não foi superada, pelo menos a pintura, né? Não foi superada, porque senão a fotografia viria ali certamente com mais harmonia, com mais simetria e com uma imitação bem melhor da natureza, teria superado a pintura. Então, pelo menos no que diz respeito à pintura, certamente foi uma salvaguarda o surgimento do pensamento do sublime. É isso aí, gente. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma prazeroso, proveitoso. Um forte abraço. Até a próxima. Esse é o nosso canal de literatura e filosofia. Se você gostou do nosso conteúdo, curta o vídeo e se inscreva. E aproveite para fazer as amizades certas nos grupos. O grupo de estética é o grupo onde se troca influências sobre arte, cinema, música, filosofia, pintura. E o grupo ética é o grupo que se propõe ao debate político, moral, ético, econômico. Os links estão disponibilizados no campo de descrição desse vídeo.
Você vai adorar. Por fim, não deixe de conhecer nossos outros canais, o TubeCult e o Limão Libertário. Obrigado por assistir até o final. Foi um prazer tê-lo por aqui. Até a próxima.